Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um programa Sala de Professor. O que é o infinito? O que é o tempo? Será que seria possível estabelecer e entender com profundidade o que vem a ser esses conceitos tão importantes para os seres humanos e mais especificamente para a arte e para a ciência? Simetrias, flechas do tempo, medidas e sensações, espaço e tempo estão intimamente relacionados e foram objetos de conjecturas nos campos mais diversos do conhecimento. A física de Einstein nos ensinou há 100 anos atrás que as medidas de tempo dependem dos observadores e não são absolutas, como aquelas concebidas na física de Newton. Como é que essas questões foram trabalhadas por outros ramos de investigação? Em Tempo e Infinito, da série Arte e Matemática, vamos entender como esses conceitos interagem de maneira complexa e instigante. Para sugerir um trabalho interdisciplinar a partir desse documentário, contamos em nossos estúdios com o professor de matemática Walter Spinelli. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Valmir. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Escola. Muito obrigado. A professora de arte, Ana Amélia Bueno Buoro. Tudo bem, Ana Amélia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. E também o professor de filosofia, José Auri Cunha. Tudo bem, Auri? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Sala de Professor. Obrigado. Como é que a gente poderia estimular o professor a gravar esse material, por exemplo, a partir da ótica da matemática? Então, a construção do conhecimento matemático, Almir, sempre esteve associada, nos primórdios, à determinação de medidas de tempo pelo ser humano, né? Então, só isso já bastaria para a gente justificar a gravação do vídeo. Teremos mais ainda. Tá certo. Bom, medir, calcular e também pintar e olhar e produzir arte, Ana Amélia. Então, o discurso da arte, ele tem uma relação de espaço e tempo, como eu já falo sempre, posto, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo para o professor estar apontando onde é que ele aparece com o trabalho a partir do vídeo que está sendo feito. Tá certo. Espaços e tempos de reflexão também, uma infinitude de possibilidades para a filosofia, Auri? Sem dúvida. A questão do tempo é uma das maiores questões da filosofia. Por um fato simples, o homem é o primeiro animal que tem consciência de que existe na história, de que teve um nascimento no tempo e que tem uma morte no tempo. Então adquira também uma certa consciência, a consciência do tempo, não perca tempo. Grave esse material e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Hoje a interdisciplinaridade vai ser belíssima, aposte nisso. É curioso. Mas há conceitos que são novos para nós e há outros que nós vimos tropeçando há muitos séculos. Há quase 30 séculos, aqui e acolá, os homens têm esbarrado num conceito muito importante, o infinito. E se eu perguntar a você o que é infinito? Você talvez pense assim, bem, se eu fosse o Vinícius de Moraes, responderia com o final do meu poema, meu do Vinícius. Qual é? Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ora, se vai durar, vai terminar. Se vai terminar, é finito. Que história é essa? Vamos substituir. Vinícius poderia dizer assim, que seja profundo, que seja extremamente denso. Esta é uma ideia do infinito. Ele estaria dando a ideia de profundidade, diferentemente do infinito dos matemáticos, que às vezes é o muito grande, 1, 2, 3, 4, etc. É o muito grande. E a parte, e as frações, e a medida, e o muito pequeno. Ambos. O infinito muito grande e o infinito muito pequeno pode ser contado. E à medida que eu vou contando, eu gasto tempo. Olha aí um novo conceito, o tempo. Mas o que é o infinito muito grande e o que é o infinito muito pequeno? É aquele algo mais que o homem descobre quando na física descobre o tempo, quando na arte descobre o profundamente belo. O que é o tempo?
Talvez a primeira pessoa a perguntar o que é o tempo tenha sido Santo Agostinho, aqui no Ocidente, que colocou uma questão que é vigente até hoje, que é presente. E ele se colocou essa questão: o que é o tempo? O tempo é aquilo que todos nós sabemos o que é, até perguntarmos o que ele é. No momento que nós perguntamos, que nós indagamos, nós já não sabemos mais. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a mãe e a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo, de si chora. Bom, isso é Camões. E eu acho que essas lições do tempo são coisas que podem ser investigadas pela filosofia, pela teologia, pela matemática, mas também pela arte, pela poesia. Acredito eu que cada artista, cada poeta, ou cada músico, cada artista, vamos dizer assim, tem uma concepção do tempo. Talvez não seja ele que tenha a concepção do tempo, mas no momento histórico que ele constrói a sua obra, ele vive, entende e tenta compreender o tempo de um modo preciso. O tempo é uma dimensão fundamental de nossa existência. Esta obra, da artista Lúcia Cocchi, é um belo registro do fluir do tempo. Ao contemplá-la, podemos verificar que o conceito matemático de simetria pode ser aplicado à passagem do tempo de duas maneiras. Todos os relógios mantêm um mesmo ritmo, onde cada intervalo é exatamente igual ao seguinte, cada hora, cada minuto, cada segundo. Esta é uma das simetrias do tempo. A outra simetria se apresenta com a flecha do tempo. É que o tempo sempre flui, do passado ao futuro, sucessivamente. Exatamente porque temos uma boa noção das simetrias do tempo. Sabemos que é impossível desquebrar um copo, por exemplo. Mas há também uma quebra de simetria no tempo. Ele anda apenas em um único sentido. Uma flor sempre cresce, assim como é impossível desrasgar um papel, ou um adulto voltar a ser criança. Nesse sentido, o tempo é assimétrico. Mas nem sempre esse conhecimento matemático está de acordo com as nossas sensações. O tempo psicológico nem sempre está de acordo com o tempo real. É diferente esse tempo aqui de fora e o tempo no museu? Ele te remonta a alguma coisa, te leva a algum lugar? Eu acho que a sensação é de que lá você se reporta, você abstrai da realidade daqui de fora e lá então você fica mais lento, porque você tenta reviver todas aquelas coisas que passaram. Você vem acompanhando devagar o passar dos anos, das décadas. Então parece que o tempo lá está mais comprido, mas está passando mais devagar. Você parece que passou 3 horas lá, 4 horas, porque você viveu tudo aquilo. No entanto, o tempo passou igual lá e cá. Para mim, o tempo lá é mais voraz, sabe? Acho que são tantas as informações. De repente, a gente, frente a uma obra, assim, a gente vê 10 anos passando, 10 ou séculos. Existe uma clássica divisão das artes em artes do espaço e artes do tempo. Nas artes do tempo, para o espectador apreciar a obra, ele deve ver, ler ou ouvir por um determinado período de tempo. Uma música, por exemplo, realiza-se no tempo. As artes do espaço são a arquitetura, a pintura e a escultura. Elas não estão inseridas na categoria de artes do tempo, mas, de diferentes maneiras, o tempo se infiltra nelas. Uma pintura pode ser observada por 10 segundos ou 1 hora, mas isso não faz parte da obra, mas sim da relação que o espectador estabelece com ela. Em 1401, na cidade italiana de Florença, berço do Renascimento, foi organizado um concurso para os artistas locais.
O objetivo era escolher a placa de bronze que iria ornamentar a porta do batistério da cidade. O que poderia ser apenas mais um entre tantos concursos de artesãos, se transformou num marco da história da arte. O tema era uma passagem do Antigo Testamento, o sacrifício de Isaac. Uma cena com ação para ninguém colocar defeito. No entanto, a maioria das placas apresentava apenas as imagens dos personagens, não a tensão do conjunto da cena. As finalistas foram justamente as que incluíram a ação. Esta de Guibert mostra o gesto de Abraão mais como uma ameaça do que uma ação. O anjo está distante, o bode na montanha, a roupa de Isaac no chão. Falta o elemento que ligue as ações temporais, sugira movimento. Observe a diferença na placa vencedora, de Brunelleschi. A atenção é dirigida para o centro da placa, onde ocorre a ação. Os gestos de Abraão e do anjo são uma coisa só. O anjo bloqueia a mão de Abraão e ao mesmo tempo empurra o bode na direção do altar, para que ele seja sacrificado no lugar do menino. O artista italiano Giotto foi um dos introdutores do tempo na pintura do Ocidente. Suas representações não são apenas simbólicas, mas se dão como se estivessem sendo representadas em um palco. Vamos observar uma mesma cena pintada por Giotto e por um artista anônimo da mesma época. O tema é o velório em torno do corpo de Cristo, com a Virgem abraçando-o pela última vez. Na obra do pintor anônimo, não há a menor intenção do artista em representar o episódio como de fato pôde ter acontecido. As figuras estão espremidas no espaço disponível e seus tamanhos não respeitam a verossimilhança. Giotto vai além da descrição da cena. Tudo agora parece estar se passando em um espaço físico real. Percebemos claramente a distância entre as figuras, o espaço que existe entre elas. A representação de Giotto traz para o espectador a agonia da cena cheia de dor e sofrimento. O quadro não é estático, parado. Tudo aqui dá a ideia de movimento. Ele representa um momento, uma cena que acontece no espaço e no tempo. Embora ainda pouco elaborada, a perspectiva foi um dos recursos utilizados por Giotto para introduzir o tempo e o movimento em suas representações. Ao construir espaços tridimensionais em uma superfície plana, o artista italiano reproduz não mais uma paisagem imutável, mas um ponto de vista, o registro do que está acontecendo em um determinado momento. Daí em diante, a perspectiva se aprimorou e foi adotada por inúmeros pintores. Utilizando-se de elementos da geometria, a perspectiva torna possível representar tempo e espaço na superfície da tela, ao compor as principais linhas do quadro, convergindo para o ponto de fuga, um ponto imaginário que estaria situado no infinito. Mas seria possível situar um ponto qualquer no infinito? O que é, afinal, o infinito? Pois é. Será que é possível desenhar um ponto no infinito? É uma bela pergunta. Se isto fosse um escritório de arquitetura e eu estivesse desenhando uma planta, aqui seria uma rua. Ah, paralelas, não é? Elas nunca se encontram. Mas para o poeta, para o matemático, elas se encontram no infinito. Eu posso dar uma visão relativa do infinito. Na arte isso aconteceu com a perspectiva. Eu quero desenhar uma rua, eu não as faço paralelas. Elas vão num ponto que pode estar na figura, mas provavelmente está além da figura, elas se encontram. É o ponto de fuga. Pronto, está lá o ponto que você queria, o infinito.
o infinito, além de belo, além de suscitar ideias matemáticas e ideias poéticas, tem mexido com a cabeça das pessoas. Afinal de contas, além deste infinito geométrico, nós falávamos no início de outro infinito, o infinito dos números. Imagine o seguinte, eu desenho aqui um segmento que vem de A até B. Mas quantos pontos ele tem? Ah, o ponto é adimensional, tem infinitos pontos. Bom, isso acontece também no segmento CD. E eu pergunto, qual é o infinito maior? O de CD ou de AB? Quase todos nós somos levados a dizer, o de AB, porque o CD cabe aqui 2, 3 vezes. Não. Se eu fixar aqui um barbante e correr aqui, cada um dos infinitos pontos de CD tem um único correspondente em AB. Que gozado! Quando se trata de infinito, o todo parece não ser maior que as partes. Esta ideia foi ótima para um grande matemático chamado Cantor. E um outro matemático alemão, no início do século XX, por 1904, 1905, inventou uma historiazinha que até criança acompanha essa ideia do infinito. Inventou um hotel com infinitos quartos. Eu chego lá, disse, eu queria um quarto. O porteiro diz, não dá, está lotado. O gerente diz, espera aí, meu senhor, este é um hotel de infinitos quartos. O cliente do quarto 1 vai para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, eu acomodo os infinitos clientes e sobra o quarto 1, o senhor pode entrar. E se chegar em infinitos? Acompanhe minha mão. 10 dedos. Vamos imaginar assim. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 são os ímpares. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10 são os pares. É claro que os ímpares são uma parte dos 10 primeiros números. Os 5 pares são uma parte própria, menor em quantidade do que os 10 primeiros números. Mas se eu não parasse no 10, se milhares e milhares, infinitas pessoas viessem aqui, eu tivesse infinitos dedos, eu podia fazer o 1 corresponder ao 2, o 2 ao 4, o 3 ao 6, e ia colocar em correspondência 1 a 1 os infinitos números naturais com os infinitos números pares. Assim o hotel, se está ocupado nos seus infinitos quartos, eu jogo todo mundo nos infinitos quartos pares e sobram os infinitos quartos ímpares para eu acomodar os infinitos novos hóspedes. São ideias surpreendentes, favoreceram muito a matemática, aguçaram muitas obras de arte. A perspectiva é uma delas. A relatividade na física é outra ideia que mexe com o infinito, relativiza. O tempo foi importante na física do Einstein. O tempo foi importante na arte de Giotto. O tempo, a arte, o infinito tem muito a ver com arte, com matemática, enfim, com o nosso modo de viver. Buscando uma sintonia com a nova realidade, o movimento futurista propunha introduzir na arte o ritmo e a dinâmica industrial, através de uma poética do dinamismo, da sensação dinâmica vinda da percepção de um novo tempo, criado pelas conquistas técnicas e científicas, como a lâmpada elétrica, a velocidade dos trens e automóveis. Os futuristas foram os primeiros a se utilizar do tempo como material de arte, e seus trabalhos estão na origem das instalações e performances surgidas na década de 1960 e que integram de forma definitiva as artes do espaço e do tempo. Aqui no Brasil, Abraham Palatinic realizou os aparelhos cinecromáticos a partir do final da década de 40. Como eu tinha uma experiência de tecnologia, de repente eu me vi cercado de
vetores, de articulações, eu estava projetando, eu queria acionar alguma coisa no espaço, que tivesse uma razão de ser e não representasse alguma outra coisa. Eu queria fazer alguma coisa que representasse ele mesmo, porque o quadro é estático. Qualquer alusão a movimento ou a tempo é ilusório. Um cavalo parado está com a pata assim, um cavalo correndo é assim, né? Mas não ocorre, isso não ocorre. O tempo e o espaço não funcionam no quadro. É ilusão. Mas naquilo que eu estava fazendo, havia o tempo, porque a sequência da projeção levava tempo. E o movimento era real. Havia movimento, derivado da ação do motor. A relação entre luz, tempo e movimento constitui o tripé em que se apoia a arte tecnológica, como podemos ver nos trabalhos do artista Júlio Lepac. Esse instante agora que vocês estão gravando, esse instante nunca mais vai se repetir. O tempo que eu desloco a minha mão, esse tempo aqui, não dá para eu repetir nunca mais. Ele acontece uma vez só. Mas na hora que eu passo essa imagem, eu vou ter exatamente essa duração do movimento, registrada na imagem. Do mesmo jeito que eu posso repetir, eu posso estender e comprimir o tempo. Eu posso prolongar uma ação interminavelmente com a montagem. Pensar a escadaria de Odessa, do encoraçado Potemkin, do Eisenstein. Se você vê a foto, é uma escadariazinha pequena, né? No entanto, aquilo dura no filme 5 minutos. Ele estende o tempo do percurso por aquela escada. Ele transforma aquela escada num fato monumental. É específica essa habilidade do cinema de manipular o tempo, seja comprimindo, estendendo, congelando. A própria matéria do cinema é o tempo. É manipulando o tempo que você faz uma interpretação dos acontecimentos. Se o tempo é o tempo real da nossa vida cotidiana, não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que conseguir justamente transformar esse tempo numa coisa diferente, diferenciar, criar uma duração que é significativa. A variedade de materiais, a diversificação das linguagens, os novos conceitos introduzidos e realizados pela tecnologia estreitaram e fundiram essa relação tempo e arte, até chegar aos happenings e instalações em que o observador participa e vê a obra sendo realizada. Uma performance pode ser alguém fazendo uma escultura, só que essa escultura, em vez de ser uma escultura sobre ferro, sobre madeira, enfim, com um suporte tradicional, seja, por exemplo, um sabonete. Ao lavar as mãos, todo dia, toda hora, cotidianamente, a rigor, a gente está esculpindo o sabonete, dissolvendo ele com água. Numa performance é algo assim que se passa, um repertório, uma quantidade de coisas que eu proponho, uma espécie de vocabulário, e proponho a pessoas precisas, num momento preciso, num lugar preciso, numa situação precisa. E essas pessoas fazem essa série de experiências, algumas delas banais, outras um pouco bizarras. E o conjunto delas vai formar aquilo que seria um texto, aquilo que seria a peça, a obra. Só que cada uma dessas pessoas fazendo essa performance vai fazer de um jeito, assim como cada pessoa que vai testemunhar aquilo vai narrá-lo de outro jeito. Em cada um deles, esse tempo vai estar representado de um modo diverso.
em cada um deles, esse pacote temporal, que é o desempenho dessas coisas, vai ter uma cara diferente, uma narrativa diferente e um tempo em si diferente. E nisso, então, a gente percebe que o tempo ele é compactável, ele é esticável, enfim, o tempo não é uma coisa tão precisa assim como o relógio pretende. Um dos ensinamentos de Albert Einstein, em sua teoria, é o de que o tempo é relativo a quem o observa. Imagine um relógio diferente, feito de 2 espelhos paralelos e um raio de luz indo e voltando. Cada oscilação da luz equivale a um tique ou um taque do relógio. Einstein demonstrou em sua teoria da relatividade que se alguém viajasse numa velocidade próxima à da luz, o tempo se dilataria. O viajante não perceberia essa dilatação do tempo. 1 segundo continuaria para ele sendo 1 segundo, mas o tempo andaria realmente mais devagar. Um observador externo que estivesse parado aqui na Terra veria que a trajetória do raio de luz do relógio do viajante é maior do que a do relógio do observador. Assim, para um observador parado, o relógio em movimento numa velocidade próxima à velocidade da luz anda mais devagar. O infinito, muito grande e muito pequeno. O tempo são conceitos que tangenciam a alma de um povo. É só com a sua imaginação que você pode esbarrar no infinito e ter tempo de usufruir disso. Gente, quando nós começamos a pensar nas várias dimensões conceituais do tempo, dá para enlouquecer, não é mesmo? Tempo cronológico, tempo psicológico, entropia. Mas será que nós conseguimos trabalhar com essas questões em sala de aula, no ensino médio, ainda mais de maneira interdisciplinar? Quem vai responder isso para nós são os nossos convidados de hoje. Nós vamos começar pela arte. Afinal de contas, estamos falando de arte e matemática. Então, é justo começar pela arte, né, Ana Amélia? Tá bom. Eu, assistindo o vídeo, fiquei pensando que a gente poderia estar trabalhando com isso. Achei que a noção de tempo na pintura talvez fosse um bom começo para a gente realizar. Então, eu comecei trazendo uma imagem, que inclusive de um vídeo que já foi apresentado aqui no programa. Da série Palhetas. Palhetas. A imagem da série Palhetas, que é A Liberdade Guiando o Tempo, uma pintura de 1830, feita pelo Delacroix. E quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que, embora seja uma imagem que está acontecendo numa situação presente, porque tem uma mulher chamada Liberdade que está em movimento para frente, ela demarca outros tempos aqui. Ela demarca o tempo dos mortos, ela demarca o tempo dos feridos, né? Quer dizer, uma forma de estar lendo tempo nas obras de arte. Por outro lado, eu também resolvi pegar uma outra imagem que discutiu muito há 100 anos atrás, né? Que é a imagem do Chan no descendo a escada, que já fala de uma relação de tempo interessante, porque ela é uma imagem que, ao mesmo tempo que ela figura, né, o nu que desce a escada, ao mesmo tempo que ele desce, a imagem congela no lugar. E ela tem um discurso desse movimento e desse tempo colocado na simultaneidade aqui, quer dizer, todos os tempos, o tempo passa, porque ela percorre de cima para baixo, mas ao mesmo tempo o tempo congela naquele espaço. Então foram maneiras que, dentro da história da arte, ela começa a acontecer marcações de tempo muito explícitas. Esta imagem, ela acontece também em decorrência dessa questão da fotografia do Muybridge, que faz a questão do movimento, tentando captar o movimento e o tempo, no caso, que não dá para você descolar uma coisa da outra aí. Então, ela é todo um trabalho que também tem um diálogo forte com a questão da possibilidade da existência da câmera fotográfica e das pesquisas que estão sendo feitas no momento. Então, o que a gente pensou é assim, que conforme a arte vai produzindo discursos no tempo, na sua linha cronológica de tempo, a gente podia propor também outras formas, que o professor trabalhasse com conceitos de outras formas de arte que estão acontecendo mais no contemporâneo. Por exemplo, o trabalho de instalação,
que acontece a partir da década de 70, que é um trabalho, uma forma, um discurso de arte que acontece no espaço e no tempo, a gente poderia propor para ser trabalhado a partir dos conceitos trabalhados com a matemática, com a filosofia e com a própria arte, para discutir tempo na forma da arte aqui, entendeu? E o conceito de instalação, o que ele vem a ser? Ele vem a ser a ideia da construção de um ambiente, né, que está posto num espaço que é um espaço da arte, que seria uma galeria, um museu, uma bienal. Então, dentro desses espaços, ele acontece a construção de um ambiente plástico, estético, onde o sujeito, o leitor, vai fazer parte desse ambiente ao circular e vai tentar ler, entender e, ao mesmo tempo, está produzindo todas as possíveis leituras dentro desse espaço. Certo. E isso ele pode ser feito, para a gente aqui, considerando o conceito de tempo. Então, não só o tempo da arte, mas o tempo da arte, o tempo da matemática, o tempo da física também. Tá certo, e eu da acho filosofia. Que é um começo, claro. Isso. Bom, vamos fazer, então, uma instalação. Para fazermos a instalação, precisaremos fazer o projeto dessa instalação, pensar quais são os conceitos que estão por trás dela, e aí a matemática tem um material riquíssimo para trabalhar. Então, Valmir, a questão que se coloca primeiro é aquilo que eu comentei há pouco. Uma série de conceitos matemáticos foram desenvolvidos a partir do conhecimento que o homem foi tendo sobre como medir o tempo. Então, acho que o professor poderia retomar isso, assim, rapidamente, se ainda não o fez, que é discutir com seus alunos como foram elaborados os primeiros calendários, da maneira mais simples, colocando uma estaca enfiada no chão de modo vertical, acompanhar o tamanho da sombra, mostrar como essa regularidade que se repetia, né, devido à combinação dos movimentos aí da Terra e do Sol, puderam fazer com que o homem fosse conduzido às primeiras medidas de tempo, os primeiros calendários, e a matemática sempre esteve associada a isso. Uma série de conceitos matemáticos poderiam ser trabalhados nessa medida, né? Agora, vamos dar um salto nisso, por causa da questão até do próprio tempo que nós temos de sala de aula. Vamos dar um salto aí dos primórdios do calendário para o século XVII. No século XVII a gente começa a ter o conhecimento mais próximo do que a gente discute nos primeiros anos do ensino médio, que é o conhecimento das funções, o estudo das funções. Esse estudo sempre esteve associado, né, sempre esteve associado diretamente à questão de você fluir as grandezas em função do tempo. Quer dizer, quando os professores de matemática dizem aos seus alunos assim, no eixo horizontal nós colocamos as variáveis independentes, normalmente é isso, né? A gente fala, o x é a variável independente, quer dizer, a gente está pensando lá dentro, mas precisa deixar isso claro, que essa variável independente é o tempo. Quer dizer, as funções foram concebidas como uma maneira de você mostrar a evolução gráfica, né, até geométrica, das grandezas no tempo. Então vamos pegar com nossos alunos aquelas grandezas que podemos tirar do senso comum deles, que variam em função do tempo. Né? Então, a maneira como o dia deles se organiza no tempo, a maneira como as coisas caem depende do tempo, a maneira como as coisas se movem, como as coisas crescem, como a temperatura aumenta, quer dizer, uma série de grandezas que estão relacionadas ao tempo. E aí, o trabalho que nós poderemos surgir depois, como um trabalho interdisciplinar, seria exatamente mostrar como esse tempo matemático, que é medido, que é considerado em unidades consecutivas, sejam elas minutos, segundos, horas, anos, sei lá, a unidade que a gente quiser, como esse tempo matemático medido pode ser confrontado com a noção de tempo que a arte vai apresentar e que a filosofia vai apresentar. Então, nós podemos chegar no final com um trabalho interdisciplinar bastante interessante se nós retomarmos com os nossos alunos o conceito de tempo em matemática. Como ele foi medido desde o início e como ele é trabalhado, especialmente no conjunto das funções, que é um conceito do ensino médio. Tempo em matemática e tempo em filosofia. Que belo trabalho. Em filosofia, você colocar como objeto de reflexão qualquer coisa, qualquer tema, significa você procurar compreender a natureza. E se tratando do tempo, o que se quer que seria compreender a natureza do tempo. Se o aluno, se o professor trabalha com bastante facilidade a questão da medida, entender a natureza do tempo vai auxiliar a compreender as medidas do tempo ao longo da história e, sobretudo, compreender as diferenças dessas medidas, como, por exemplo, o tempo na matemática, o tempo na história, o tempo na arte. A natureza do tempo deve estar presente em todas essas medidas, né? Então, seria importante para o professor de filosofia colocar a questão sobre a natureza do tempo. E para colocar a questão sobre a natureza do tempo, o melhor talvez seja
retomar Kant e dizer o seguinte, apresentar o seguinte, como uma informação prévia para o aluno, né? A percepção de tempo, na verdade, ela é um modo de funcionamento da inteligência, um modo de funcionamento do aparelho psíquico humano. A inteligência humana, ao se deparar com qualquer objeto que ela pretenda representar, que ela pretenda conhecer, o único jeito de apreender esse objeto, de captar esse objeto, é ou por uma continuidade, captar esse objeto de um flagrante e depois de outro flagrante, e perceber um antes e um depois, ou seja, captar o objeto por um fluxo, por um fluir, por uma continuidade, por uma diacronia, seria o termo técnico, né? E captar esse objeto por uma sincronia, por uma espacialidade, por uma fixidez, né? Por uma fixação. Então, Kant estabelece essa noção. É um modo de funcionamento da inteligência, e a inteligência, portanto, a noção de espaço é uma noção a priori, é um modo de funcionamento da inteligência. E a noção de tempo também é um modo a priori que vai nos permitir um conceito de causa. Sem a noção de tempo, eu não posso fazer ciência, porque eu não posso entender o que é causa, né? Então, dá para se ver que o conceito de tempo, a noção de tempo, a natureza do tempo, ela já remete à natureza de causa e já remete também à natureza do tempo matemático, que foi uma descoberta já mais recente, século XVI, XVII, sobretudo século XVII, né? Se percebeu que para medir o tempo seria necessário pegar esse fluxo em unidades idealizadas, unidades ideais, fixas, razões fixas. Por exemplo, nos números naturais, a razão fixa é mais 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Nos números pares, a razão fixa é 2. 1 mais 2, 2 mais 2, 4, etc. Então, pegar o fluxo, a mudança, a transformação, por uma razão fixa, por uma função, né? Agora, estabelecer esse tempo fixo, esse tempo contínuo, esse contínuo matematizado, não serve para entender o tempo cotidiano. Serve para estabelecer uma teoria das regularidades naturais, das regularidades científicas. Serve à ciência. Agora, o tempo cotidiano, o tempo cotidiano ele vai aparecer em duas formas bastante concretas, como tempo do relógio e tempo do calendário. Aparentemente são duas formas iguais. Mas não são. O tempo do relógio, ele é um tempo matemático, ele é um tempo que as unidades fixas se repetem numa sucessão ao infinito. Daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre o tempo do calendário, comparando o tempo cotidiano com o tempo do calendário, porque isso vai abrir a interdisciplinaridade. Só quero agora que você mostre dois livros, um deles do Walter Benjamin, né, que você trouxe, e o outro é do Kant, não? Isso. A noção de tempo, na verdade, vem de Kant até Benjamin. Aqui tem uma história do tempo bastante interessante. Legal. Então, agora nós vamos ver como é que esse trabalho foi construído aos pouquinhos, porque levou tempo para fazer isso daqui. Vamos lá. Então, juntando a diacronia e a sincronia, é isso que nos dá a percepção de realidade experimental, realidade que vai servir. Ele queria fundamentar o Newton, né? O Kant queria fundamentar o Newton. O gatilho da consciência é a consciência da morte. É a angústia diante da certeza da morte. Então tem a polêmica do Einstein, que ele lançou a famosa frase, Deus não joga dados. Então a ciência, ela capta as regularidades da natureza, porque a natureza não pode ser sem regularidades. Mas a tendência moderna é dizer que a ciência teórica é só uma instrumentação para tirar proveito dos acontecimentos. É uma questão importante, até se discute bastante isso em termos de educação matemática, né? Quer dizer, de como essas coisas influenciaram, como influenciou o ensino da matemática durante os 4 séculos, né? Como essa visão cartesiana influenciou e que agora, de alguma maneira, está sendo quebrada bastante por uma série de teorias mais modernas, né? Então, fazer uma retrospectiva disso, não para mostrar para o professor discutir educação matemática, mas para mostrar que ele, em sala de aula, ainda faz, no século XX, né, um modelo do século XVII. Pensar concretamente, lá dentro do trabalho miudinho, quer dizer, como é que o professor conseguiria transportar uma experiência de pensamento no tempo psicológico, vamos dizer assim, para um modelo cartesiano, para uma reprodução cartesiana?
se os alunos chegarem, fazendo essa pergunta sua, como é que transporta para a representação matemática, como é que expressa na linguagem matemática o tempo vivido, o tempo subjetivo. E ainda tem a arte tecnológica. Que é de uma outra dimensão. Que é de uma outra dimensão em que o tempo ele é cronológico também. Começa com a filosofia e depois tem uma parte que a matemática vai dar conta, outra parte que a arte vai dar conta e a gente levanta a questão só, não fecha. O tempo da criança pequena, de educação infantil, é um tempo do presente, não é um tempo de passado nem de futuro. A noção de antes e depois, é muito fraca. Ela é fraca. Por exemplo, para uma criança, muitas vezes você privar 1 minuto de uma coisa que ela gosta muito, ou colocá-la, submetê-la a 1 minuto, uma coisa que ela gosta muito pouco, para ela é o infinito, do ponto de vista da vivência. Vocês estão achando que é fácil, é? Vocês estão achando que é tranquilo chegar a um trabalho interdisciplinar como esse? Dá trabalho, gasta-se tempo, né? Vocês ficaram lá, você percebe que vai uma hora, vai para um ponto, depois volta, depois vai... Conversamos muito. Como é que é isso daí? Como é que vocês foram construindo essa ideia? Assim, como é que é se ver, né? Primeiro de tudo. É interessante a gente ver como é que hoje a gente está arrumadinho aqui, como a gente estava descontraído lá, né? Tudo isso. Mas o que eu acho que foi interessante também contar é que a gente havia pensado no início em começar um trabalho pela filosofia, tudo isso, e hoje a gente está apresentando um trabalho que deu uma virada de um outro lado, né? Porque o processo é esse. Quer dizer, como é que a gente concretiza isso num trabalho interdisciplinar e que, de repente, teve todo esse caminho, né? Construído assim. Tem gente que ainda pensa que a gente faz um trabalho, chega aqui, tem uma ideia brilhante e pronto, e o trabalho está pronto. Não é assim. Às vezes demora-se muito. Vocês trocam quantas mensagens por e-mail vocês trocam depois dessa reunião, em média? O meu computador está até mais pesado de tanta mensagem. Que terror, gente. Nossa. Mas uma coisa que eu acho que é interessante falar é assim, quando o professor que viu o vídeo, um de nós no caso, vem com uma ideia muito pronta, a gente tem mais dificuldade de elaborar o trabalho coletivo, porque você fica fechado naquela tua ideia. Então, quando você vê o vídeo, passa um monte de ideias e você não fecha trabalho nenhum, talvez aí o trabalho integra-se com mais facilidade. Flui melhor, né? Flui melhor, Bom, de falar em fluxo, vamos voltar para essa questão do tempo cotidiano e do tempo do calendário, do tempo cronológico, perdão, e do tempo do calendário. Isso é uma base importante conceitual para o trabalho, não é? Ela é uma base importante porque ela remete à experiência do tempo, né? O conceito de tempo, sobre a natureza do tempo é uma coisa, a experiência do tempo dá uma certa concretude para o processo de aprendizagem, né? E a experiência do tempo cotidiano está, vamos dizer, materializada no contato com esses dois objetos, com essas duas instituições, que é o relógio e o calendário, né? E é no cruzamento desses dois que se forma a nossa vivência interior de tempo. O tempo do relógio é esse, da sucessão contínua, cronológica, etc. E o tempo do calendário é um tempo mais próximo do tempo da arte, tanto quanto o tempo do relógio é mais próximo do tempo matemático, né? O tempo do calendário ele é um tempo onde a continuidade explode em algumas grandes datas, nos feriados. E naquele momento de explosão, naquele feriado que se rememora ad eterno, né? Você tem ali um instantâneo que é infinito. Uma diacronia que fica na sincronia, que é apresentada como sincronia, né? E é parecido com o tempo da arte. É interessante o professor fazer essa ligação, porque no tempo da arte, vamos imaginar a metáfora, qualquer que seja a metáfora, plástica, literária. A metáfora, ela mostra um instantâneo, ela mostra um flagrante. Mas ela, quando mostra uma árvore, por exemplo, ela na verdade está mostrando a árvore. Quando mostra um grito, ela está mostrando o grito, está mostrando
uma intensidade significativa que tende ao infinito. Isso é que inspirou o trabalho interdisciplinar, né? Isso, essa questão. Exatamente, porque até na ideia de instalação, você tem uma relação de tempo que é posta como o tempo da arte, mas do jeito que a gente pensou aqui, que os alunos podem ser, o professor pode solicitar aos alunos que os alunos tragam objetos para fazer parte dessa instalação, e objetos que são importantes para ele, que têm algum valor na linha cronológica do tempo, e também objetos que têm um valor mais na linha da emoção, do sentimento, você entendeu? Porque aí o próprio objeto, descolado desses valores, assim, ele já, na linha cronológica, ele já se define. Por exemplo, tem um tipo de material plástico que nunca poderia ser feito num objeto no século XIX, ele é um próprio do século XX. Certo. Então, essas coisas que são muito concretas, e o próprio design também, ele determina marcas de tempo. Então, o professor podia sugerir aos alunos que trouxessem objetos que tivessem essa marca do tempo na horizontalidade, na diacronia, ou outros objetos que fossem da época da instância do valor, da emoção, da afetividade, e esses objetos eles teriam que organizar dentro de um espaço, uma sala, né, que seria essa instalação, onde teria um tapete que tá lidando um pouco com essas coordenadas de linhas aí, que acho que a matemática vai falar, e também uma cortina vertical, sei lá, com fitas transparentes, que também possam os objetos serem distribuídos ali. Então, a pessoa, o leitor, na hora que ele for entrar, ele também tem uma relação de tempo, que é o tempo real dele dentro da instalação, conectada com os mais variados tempos que estão nos objetos, na maneira de organizar essa sala e tudo mais. Matematicamente, como é que a gente faz isso? Então, vamos pensar o seguinte, Valmir. Primeiro, a representação clássica cartesiana que eu estou mostrando aqui para a gente imaginar, né? A partir disso, tá bom? Então, no eixo horizontal, no eixo vertical, todo mundo está acostumado a lidar com essas coisas em sala de aula. Se nós pegarmos uma reta bissetriz do quadrante aqui, esse ponto que está assinalado, ele tem, pensar em valores, tá? Ele tem o mesmo valor vertical e horizontal. Se nós pegarmos um ponto mais aqui, assim, nessa situação que eu estou colocando aqui a caneta, esse ponto ele tem uma valorização mais horizontal do que vertical. Sim. Quanto mais próximo ele estiver desse eixo, menor a valorização vertical e mais horizontal. Essa base a gente pode utilizar para a questão que nós estamos querendo propor aqui, de um trabalho em cima desse tapete que a Ana Amélia falou. Pensar o seguinte, então nós temos esse tapete numa situação plana, né? O que nós temos aqui? Num eixo que seria horizontal, nós vamos botar aqui o tempo, representar aqui o tempo, esse tempo cronológico, o tempo matemático, tá bom? Então aqui nós temos o tempo cronológico. Na vertical, aqui do meu papel, eu tenho o tempo, que eu vou chamar esse tempo que o Auri se referiu, que seria o tempo do calendário, ou o tempo psicológico, que se a gente quiser pensar mais próprio da realidade do sujeito propriamente dito. Imaginamos, aí começa a ser uma coisa imaginária de fato. Nessa linha que divide o quadrante, quer dizer, se um objeto que eu posicione aqui, os objetos que a Ana Amélia estava se referindo, se eu posicioná-lo aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu estou dando para ele o mesmo significado, a mesma valorização, tanto cronológica quanto psicológica. Por exemplo, quando eu estou aqui esperando o programa começar, o tempo parece que não passa, eu fico super ansioso, tá certo? Então, nessa questão, o meu tempo cronológico, ele tem muita valorização, uma valorização grande, né? Parece que ele não passa. Então, onde eu colocaria esse significado do meu tempo à espera do programa, né? E aí os objetos que eles pudessem trazer, eles iriam colocando nessa situação com base nessa avaliação. O que eu valorizo mais, o que eu valorizo menos, qual foi o significado de cada objeto teve na minha vida pessoal. E se a gente tivesse outros professores trabalhando conosco aqui, o que será que eles pensariam a partir desse documentário? É por isso que agora nós vamos ver as sugestões dos professores que não estão aqui na nossa mesa de trabalho, mas que certamente viram esse documentário e têm ideias excelentes. Vamos a eles. Eu acho que os químicos poderiam contribuir com a ideia de infinito. A ideia de infinito sempre nos passa uma sensação de olhar para o céu e nunca enxergar o fim. E na realidade, a química trabalha com o infinito de uma forma muito mais prática. Por exemplo, um elétron, quando é retirado de um átomo, uma vez que ele perde as interações com os demais elétrons e com o núcleo, isso para os químicos já é um infinito. Então esse infinito é da ordem de 10 a menos 8 centímetros. Quanto ao tempo, eu acho que o tempo não tem definição. Mas pelo menos a entropia, ou a segunda lei da termodinâmica, sugere uma ideia de flecha do tempo.
Ideia na qual a fisicoquímica diz assim: se você parte de um estado organizado, o futuro dele é com certeza um estado desorganizado. E esse percurso é exatamente o tempo que ele gasta para se desorganizar. O poeta Carlos Drummond, no poema Procura da Poesia, diz o seguinte: que a gente tem que contemplar as palavras e que cada uma delas tem 1000 faces secretas sob uma face neutra. É o que a gente pode entrar no vídeo quando eles estão tratando das palavras tempo e infinito e fazer essa comparação com a linguagem denotativa, pressupostamente dos matemáticos, dos físicos, com a linguagem conotativa dos poetas, o tempo do Camões e o infinito do Vinícius de Moraes. Uma outra entrada, partindo da filosofia, é quando ele fala das palavras desrasgar e desquebrar. Sob o ponto de vista lógico, da ação passível de ser executada, essas palavras não existem. Inclusive, se vocês pedirem para os alunos procurarem no dicionário, eles não vão encontrar. E o legal daí o que é? É mostrar que pela construção sintática você pode criar as palavras que você quiser. E como um último, vendo esse vídeo, eu me lembrei do infinito da obra Grande Sertão Veredas do Guimarães. Ele termina com aquele sinal gráfico dos matemáticos. E aí eu fiquei pensando, o que será que significa o infinito para o Guimarães? Muitas pessoas já estudaram e aí eu penso que provavelmente aquele infinito tenha significado que a história da Diadorim e do Reobaldo terminaram nas ficções, naquela ficção, naquele livro. E a nossa história, ela continua na infinitude do tempo. E para você, o que significa o infinito? Do infinito dos átomos e moléculas, o infinitamente pequeno, até os espaços infinitos e tempos igualmente infinitos da literatura. Quantos caminhos que nós poderíamos seguir, não é mesmo? Certo. A partir dessa instalação, se pode propiciar uma experiência de infinito bastante simples, né? E da colaboração dos nossos professores que acabaram de dar essas suas sugestões. Suponha que os alunos consigam trazer alguns objetos que têm uma carga afetiva, um significado pessoal bastante intenso. Como é que se imagina essa representação no gráfico? Certamente vai fazer um buraco na bissetriz, vai fazer uma singularidade, os matemáticos chamariam uma singularidade nessa linha dessa função. Ficaria, um ponto ficaria fora da linha, ficaria muito alto, por carga afetiva intensa. Ora, essa seria uma experiência de infinito que nos leva a perceber que no limite você cai na metáfora do significado poético desse infinito, e em outro lado você cai na experiência religiosa da transcendência, do que está para além da morte. Para além do plano, a gente pode ganhar as 3 dimensões também, né? Pode, porque a instalação vê isso, né? Ela propõe isso. Então, as paredes da sala estão computadas. Posso mostrar? Posso mostrar aqui? A ideia isso que a gente pensou. A gente nem tinha combinado, né? Vocês estão me saindo bons atores, viu? Vocês estão me saindo bons atores. Olha, então, vamos imaginar as paredes da sala, assim, construídas sobre aquela nossa linha imaginária, e que né? pode ter até imagens da arte junto aí, ao lado. Olha, e agora aquela cortina que você falou, né, ela estaria colocada... Teria que ser na diagonal, né, Walter? Isso, sobre aquela linha bissetriz dos quadrantes que a gente tinha pensado. Isso, e acho que a experiência do sujeito que entrar nessa instalação, ela é de várias ordens. A ordem da experiência real, dele estar ali andando durante um tempo, em contato com as diferentes relações de tempo que a instalação está dando. Os objetos colocados em determinado lugar dão essas dimensões matemáticas, filosóficas, do tempo que a gente tentou trazer aqui. E eles ganham espaço em todas as dimensões, exatamente. Ganham espaço em todas as dimensões. Poderia colorir também, né? A cor, uma coisa mais afetiva, trabalhar uma a cor mais... também, né? O que seria uma representação mais cronológica? Né? Será que o arco-íris na cronologia, né? Quer dizer, toda a continuidade das cores do arco-íris seria? Sim. Quer dizer, é uma discussão que o professor pode estar propondo para a classe toda, né? Interessante. De montar esse espaço bem de uma instalação que é uma forma de discurso da arte contemporânea. Então vamos fazer o seguinte, vamos só pensar rapidamente.
Um trabalho que começa com a exibição do vídeo, para ser estimulante. Depois, o professor de matemática e filosofia trabalham conceitualmente essas questões. E depois disso... E de arte também trabalha o que é o tempo na arte. Na arte. Isso. E depois disso, então, propõe-se uma instalação que pode ganhar ser tanto bidimensional como tridimensional, né, com todos esses elementos, objetos que são trazidos e colocados e recolocados. Bom, gente, quero agradecer muito a presença de vocês, adorei o trabalho. Infelizmente, mesmo por falta de tempo, nosso programa não poderia ser infinito e por isso mesmo está acabando. Mas a programação da TV Escola traz uma infinidade de opções para vocês. Basta um pouquinho de tempo e dedicação e a sua colaboração na educação dos seus alunos terá uma dimensão infinita. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Sala de Professor. Tchau, tchau.